A Bíblia nos diz que fé é certeza de coisas que a gente não vê. É buscar enxergar oportunidades, seguramente ali onde muitas vezes alguns vão enxergar sempre portas fechadas. Na verdade, a fé é uma realidade humana muito importante e muito necessária. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem fé também é impossível haver relações humanas. Aqui eu falo da fé como essa capacidade de confiar uns nos outros. O negócio só pode ser fechado se, na verdade, eu acredito na palavra daquela pessoa que fecha o negócio comigo. Eu só posso dormir tranquilo em uma casa se eu acredito que os engenheiros que a construíram tinham conhecimento suficiente daquilo que estavam fazendo. Eu viajo tranquilo no meu carro porque eu acredito que esteja tudo bem. De verdade, a fé é algo muito importante para que a vida humana seja possível. É uma característica do ser humano ter a capacidade de confiar. O ser humano é um ser capaz de confiança humana. Do outro ponto de vista, falamos também de fé como uma realidade teologal, como uma realidade que é sobrenatural, como um dom de Deus, um presente de Deus para cada um de nós e que é fundamental na relação com o Criador. A fé, portanto, é essa nossa capacidade de olhar para Deus e pensá-lo como o nosso Pai. De outro lado, nós que somos cristãos, a nossa fé é no Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer que nós acreditamos que o Filho de Deus assumiu a nossa condição humana, conheceu por dentro essa realidade humana que é minha, que é sua, que é nossa. Ele aprendeu, diz a Sagrada Escritura, a obediência através do sofrimento. A obediência é aquela capacidade que a gente tem de escutar as coisas, de ouvir com profundidade. E é muito bom quando a gente é capaz de, por meio dos sofrimentos da gente, escutar. Não apenas gritar, não apenas se lamentar, não apenas protestar, que são coisas que às vezes são necessárias fazer também, mas essa capacidade de escuta, essa capacidade de ver para além daquilo que o próprio olho está enxergando. Portanto, eu penso que em tempos como este, que são tempos de pandemia, realmente a fé pode nos ajudar e nos ajudar muito, porque a fé vai nutrir uma relação baseada na confiança, uma relação baseada na esperança, na capacidade que a gente tem de, sobretudo, descortinar, ver, enxergar o que está diante de nós como sendo sempre abertura para o futuro, como capacidade de projeção. Mas volto mais uma vez a pensar neste aspecto de dizer que a nossa fé é a fé cristã, é a fé em Cristo, e a fé em Cristo é a fé na encarnação do Filho de Deus e a fé também no mistério da cruz, que é um mistério de dor, que em Cristo Deus experimenta por dentro. O sofrimento não é uma realidade que Deus saiba de ouvir falar, é porque Ele experimentou mesmo, porque Ele assumiu na sua carne. Portanto, é um Deus, o Deus no qual nós temos fé, que experimentou também Ele a dor. Agora, na nossa relação que a gente tem com Ele, na relação de oração, na relação de escuta, é a relação com alguém que é uma pessoa que é experimentada também nas dores. A Bíblia fala do servo de Deus, que nós vemos encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, como o homem das dores. Então, nessa hora de pandemia, nessa hora em que nós vemos tanto sofrimento, é bom saber que a nossa relação é a relação com um Deus que conhece também o sofrimento, um Deus que foi capaz de sofrer, um Deus que foi solidário conosco. Deus revelado em Jesus de Nazaré, Jesus que assume a nossa realidade humana, Ele não faz discurso sobre a dor.
ele entra no mistério da dor. Ele chora a morte do amigo Lázaro, ele sente compaixão de quem está passando fome, ele sente compaixão de leprosos que ele encontra. Portanto, é alguém que se avizinha da dor humana. Portanto, para nós, nesse tempo de pandemia, falar da nossa fé é falar também dessa capacidade de se condoer, a capacidade de ser solidária, de ser solidário. A fé não só é pensar numa espécie de proteção para cada uma e cada um de nós, uma espécie de talismã para nós que nos protege, nos ampara de tudo quanto é perigo. Não, é também uma chamada a ser solidário, a dar a mão a quem precisa de nós. É óbvio, com toda a dimensão de cuidado, mas sem perder a nossa capacidade de empatia, de sofrer também com os outros, de mergulhar na dor dos outros, de sentir aquilo que os outros estão sofrendo. A fé nesse tempo de pandemia seguramente vai nos ajudar a rever a nossa situação, a rever a situação do mundo, a ver que as coisas não vão bem do ponto de vista geral. Vivemos numa sociedade, vivemos num mundo que precisa aproveitar esta oportunidade que nós estamos vivendo nessa pandemia para ver se a gente melhora. Porque em momentos como estes, a gente revela realmente aquilo que a gente é. E a gente pode revelar aquela direção que o coração da gente está tomando. Qual é a direção que o nosso coração está indo? Vimos nesses momentos aí de pandemia, de crise, quando faltava alguma coisa no supermercado, como, por exemplo, o álcool em gel, como em alguns lugares as filas cresciam para abocanhar o que ali tinha, sem nenhuma preocupação com quem ficasse para trás. Às vezes não teria risco nenhum de vir a faltar o álcool em gel, mas o egoísmo falava mais alto. Falei, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou então aquilo que você diz, quem tem a unha maior, suba na parede. Aí o homem, num momento como esse, faltando a fé que lhe ilumina, ele pode viver como lobo do outro homem. Ou então ele pode se servir da fé que tem no seu coração, e outros podem olhar para a gente e conseguir perceber, de verdade, eles se amam muito, eles se querem bem. É possível ser solidário com o outro, mesmo quando ele é estranho a cada um de nós. A fé cristã fala com muita força dessa capacidade de acolher quem é estrangeiro, de acolher quem é distante, de acolher quem é estranho a nós, mas que a gente sabe se colocar na pele dele, para saber que é gente como nós. Nesse tempo de pandemia, a fé pode nos ajudar justamente nisso. A fé pode nos ajudar a nos humanizarmos. Porque a nossa fé, a fé cristã, é a fé em que Deus se fez homem. Deus se humanizou para que nós nos divinizemos. E divinizar-se não significa tomar distância do mundo, mas ter em relação ao mundo e a todas as pessoas os mesmos sentimentos que Deus teve. Deus nosso Pai, diz-nos a Sagrada Escritura, e Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para quem nele crê seja salvo, mas não pereça. Tenha, portanto, a vida eterna. Portanto, a fé nos ajuda nessa forma, para que nós sejamos mais comprometidos uns com os outros. A fé não vai nos ajudar somente para que eu me salve, mas vai me ajudar para, tendo salvação em mim mesmo, eu aprenda a dar a minha vida também pelo outro. Jesus diz, não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que são os nossos amigos. E a grande descoberta do cristianismo é essa, que nós somos irmãs, que nós somos irmãos. E, portanto, em nome dessa fraternidade, a gente promove vida e vida em abundância, em nome da nossa fé. Não apenas no tempo de pandemia, mas sempre. A pandemia faz a gente se sentir que todos nós somos um único povo. Temos uma única raiz, a nossa humanidade. Essa é a nossa pátria. E essa pátria que é a humanidade é pátria também de debilidade, de fraqueza. E aí, na comunhão das fraquezas, a gente também aprende a se dar as mãos
para que juntos, iluminados pela nossa fé, encontremos soluções.